Bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente se ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. E hoje eu estou aqui de novo para a gente continuar a nossa diretriz europeia de doença coronariana, ou síndrome coronariana crônica, com o chefe aqui, nosso editor-chefe Eduardo Lapa. Fala, Lapa. Tamo de volta. Fala, Zé. Vamos continuar aqui a discussão massa, né? A gente discutiu no primeiro episódio basicamente a parte de avaliação inicial, diagnóstico e tal, mas adianta pouca coisa você diagnosticar e não saber tratar, né? Então, nesse segundo episódio, a gente vai falar exatamente sobre tratamento não farmacológico, revascularização, pacote completo. Vai ser uma discussão bem top, tem novidades importantes aqui em relação às diretrizes anteriores. E falando em diretriz, se atualizar é muito difícil, né, Lapa? A gente tá aqui, até pra gente que tá aqui na linha de frente, lendo todos os artigos sempre que sai, já fica puxado pra gente. Imagina pra quem não tá, né? Perfeito, Zé. Lembrando, né, que a gente tem diretrizes aí saindo. Sociedade Europeia, né, estamos discutindo várias aqui. Sociedade Brasileira, Sociedade Americana, essas são as três principais. Na hora que você junta essas três sociedades aí, dá tranquilamente alguns desenhos de diretrizes novas todos os anos. A maioria não é pequena, né? Então, pensando nesse bocado de artigo que está saindo toda hora, como é que o médico faz para se manter atualizado em cardiologia? Não só o cardiologista, mas todo mundo que atende paciente cardiopata, né? Geriatra, clínico geral, anestesista, assim por diante. Como é que você faz para fazer isso? Além dos nossos cursos online, você tem uma vez por ano o nosso mega evento presencial, que muito provavelmente vai estar acontecendo na semana que vai sair essa aula aqui, né? Vai acontecer no dia 2 de novembro aqui de 2024, presencial lá em São Paulo. Ainda temos algumas vagas, então você pode clicar no link que aparece aqui, né, embaixo da aula e garantir sua vaga. Se você está vendo isso depois do dia 2 de novembro, infelizmente você perdeu a edição de 2024, mas 2025 vai ter mais, então já garante sua vaga assim que abrir as inscrições. Boa. Bom, então vamos voltar aqui, Lapa, e antes de a gente começar, queria falar, pô, bacana a camiseta, hein? Queria uma dessa aí também, se eu tô no time aqui. Boa. Vou encomendar uma pra você. Boa. Tamanho G, tá? Eu queria ser M, mas é o G. Boa. Vambora aí. Bom, então vamos começar, então, a gente já falou do que a gente, recapitulando, a gente já falou do diagnóstico, já falou de como investigar até em paciente assintomático, os exames, probabilidade pré-teste, agora a gente vai falar de tratamento. O foco desse segundo episódio é tratamento. E, obviamente, que o pilar fundamental de todo o tratamento na cardiologia é mudança do estilo de vida. Então, a mudança do estilo de vida, a MEV, para o tratamento da DAC, tem sentido? Como que a gente vai orientar? O que a diretriz coloca de pontos-chave, né? Então, MEV é para todo mundo, né, Lapa? E aí a gente tem coisas que a gente já abordou até mesmo naquele outro episódio do Essential Weight, que a gente acaba falando de fatores de risco. Então, eu vou citar alguns, depois eu vou deixar para você também, mas assim, algumas coisas que ele coloca. Então, qualidade do sono, que é uma coisa que entrou no Essential Weight, que era diferente, né? Não era contemplada. Então, a qualidade do sono, porque diversas doenças estão associadas, né? Por exemplo, a apneia do sono, aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de FA, piora o controle pressórico. Então, não só a apneia do sono, mas a insônia e a qualidade do sono também é uma coisa que ele coloca nessa diretriz. Coisa que é interessante também, ele põe da atividade sexual, que muitas vezes também, né, é visto como um tabu para esses pacientes com doença coronariana. É, inclusive, até um paradoxo, né, porque as medicações, né, como por exemplo o tadalafila, sildenafila, foram até inicialmente investigadas para tratamento de pacientes com coronariopatia, né, e acabou que eles ficam com medo até de utilizar. Um medo esse que é relevante por conta da associação com nitrato, que pode ser bem deletéria para esses pacientes. Mas, falando de atividade sexual, como que a gente orienta? Porque ele fala, nossa, mas assim, eu tô com uma qualidade de vida ruim, não tô tendo atividade sexual, o paciente ou a paciente, e posso fazer atividade sexual, ficam receosos, né? Acabou de infartar ou descobriu que tem uma doença coronariana. E como que a gente vai orientar? Então, é uma atividade de baixo risco, geralmente, né, para pacientes que estão estáveis, que são assintomáticos, que já têm uma boa capacidade física, né, que tem uma capacidade para fazer uma atividade de, pelo menos, moderada intensidade, leve intensidade. A princípio, a gente está tranquilo de orientá-los a fazerem atividade sexual. Questão dos inibidores, né, de prostaglandina, agora me fugiu a palavra, mas como a sildenafila ou a tadalafila, eles são geralmente seguros.
tá? A única questão é o risco de hipotensão. Então, se o paciente ele tá com a pressão mais limítrofe, por exemplo, ou faz uso de nitrato, aí a gente tem que orientar o nosso paciente, né? Não dá pra gente manter o nitrato naqueles pacientes. Então, se é um paciente que já está utilizando 3 classes de antiaginosos, por exemplo, ele já está com beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e nitrato de longa, esse paciente você vai segurar o uso da tadalafila, por exemplo, ou sildenafila, pelo risco de hipotensão associada. Mas, lembrando, se ele tem uma capacidade física ok, pelo menos para fazer uma atividade de leve ou moderada intensidade sem ter sintomas, a gente consegue liberar a atividade sexual, né, Lapa? Não sei como é que é. Isso é uma dúvida comum do consultório, né, Lapa? Perfeito, Zé. Lembrando, né, a visão geral de mudança de estilo de vida, crucial. Lembrando que a gente tem vários episódios já específicos disso, né? A gente tem episódios específicos sobre exercício físico aeróbico, musculação, já discutimos também, né, em outros episódios sobre sono. No podcast do Essential 8 tem muita coisa realmente que a gente colocou lá, inclusive de dieta, etc. Então é aquele pacotão, né, de mudança de estilo de vida que a gente já falou bastante. E não esquecer disso, né, que em relação à reabilitação especificamente, tem um podcast específico disso com o Dr. Inês, onde a gente fala impacto sobre a vida no paciente coronariopata. No podcast específico de musculação também a gente fala, ambos têm evidências de diminuir mortalidade no paciente coronariopata crônico. Em relação à atividade sexual, veja, é um tipo de atividade física, certo? E quando a gente vai lá para o podcast de reabilitação, de musculação, a gente fala que tem pouquíssimas contraindicações absolutas a esse tipo de atividade. Veja, se o paciente pode andar na esteira, via de regra, se ele pode fazer atividade de musculação, que inclusive tem um risco cardiovascular, né, durante a atividade bem menor do que a atividade aeróbica e tal. Se o paciente consegue, na maioria das vezes, coronariopata, fazer essas atividades, ele consegue também fazer atividade sexual, né? Tem um guideline antigo da American Heart que fala, olha, o paciente consegue acima de 4, 5 metros de atividade física, né, que é subir um lance de escada, basicamente, 2 lances de escada, ele consegue fazer atividade sexual sem maiores problemas, né? Então, contraindicações absolutas seriam aquelas contraindicações absolutas a exercício físico de forma geral. O paciente está com a lesão de tronco 95%, esperando revascularização daqui a 3, 4 dias. Pô, dá uma segurada aí, ou o paciente agudizou, tá em fase aguda de infarto, de angina instável, dá uma segurada também, e assim por diante. Mas a enorme maioria dos pacientes consegue sim fazer, e é um tema que é importante o médico abordar, porque muitas vezes o paciente está envergonhado, às vezes é a esposa que vem, né, a acompanhante que vem abordar esse assunto, então, ponto importante. Mas eu acho que, para a gente resumir muito, médico, como a gente já discutiu muito em outros episódios, é isso. Não pode esquecer de orientar a atividade física, tanto aeróbica quanto musculação. Veja os podcasts específicos. Sobre dieta, ele levanta a bola de dieta mediterrânea, né? Como sempre, também já falamos isso no Essential 8, etc. Padrão de sono, independentemente da apneia do sono, etc. Checa lá no Essential 8 também, que a gente falou bastante sobre isso, 7 a 9 horas de sono por dia, etc. Então, aqui na parte de mudança de estilo de vida, sem grandes novidades, temos muito material já sobre isso, então checa lá para não perder nenhum detalhe. Boa. Para deixar uma coisa objetiva que eu queria deixar aqui só para vocês, então ele põe tabagismo, cessar o tabagismo, obesidade e sobrepeso, tentar manter o paciente fora da zona de sobrepeso, então com IMC abaixo de 25, e aí considerar intervenções farmacológicas, que a gente já comentou também, por exemplo, tem o estudo SELECT, lembrar disso, lembrar de semaglutida. Meta de LDL, então, como é diretriz europeia, ele tem aquele valor mais quebrado, LDL menor ou igual a 55 e uma redução maior ou igual a 50% do LDL em relação ao valor basal. E aí a gente pode utilizar as medicações para chegar nisso, que a gente já tem podcast falando sobre isso. Diabetes, manter uma hemoglobina glicada menor do que 7. E pressão, ele coloca manter uma meta de PA sistólica entre 120 a 129, desde que o tratamento fique bem tolerado. Tinha aquela questão, né, de não baixar demais também a diastólica abaixo de 70 pela perfusão coronariana, que era uma coisa que a gente sempre comenta, né? Limitar o consumo de álcool e a atividade física que o Lapa comentou. Esse é o feijão com arroz, né, Lapa? Acho que dependendo somente isso, acho que já tá bom pra gente citar do que vale a pena. Eu acho só 2 pontos pode aí, falar. Zé, já que você citou essa tabela, né, que é legal. Isso é uma coisa boa do ESC, como eles liberam as diretrizes todas juntas ali no Congresso Europeu.
evita de ficar tendo incongruência entre as diretrizes. Então, quando você vai para a diretriz FA, meta de pressão, via de regra, entre 100 e 129 de sistólica, quando você vai para a doença arterial periférica, mesma coisa, você vai para a coronariopatia, mesma coisa, porque todas elas saíram juntas, né? E a gente está comentando aqui ao longo dos podcasts, primeiro ponto. Segundo ponto, que em relação à atividade física, todo mundo tem aquele número dos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa, porque vale o dobro, né? Mas lembrar que a diretriz deixa claro que é essa quantidade mínima de atividade física aeróbica por semana, de 150 a 300 minutos, né? Então, ó, você está com o paciente sedentário, qualquer passo conta, se ele bater os 150 minutos, você já fica animado e tal, mas se tem algum paciente seu que fala que está fazendo 1 hora de atividade física por dia aeróbica, na esteira, por exemplo, show, existe evidência de que quanto mais melhor, a não ser em limites muito grandes, né, ultramaratonistas, aquelas coisas, enfim, mas sem estresse, não é para mandar reduzir não, se ele está fazendo 1 hora de esteira por dia, que é exceção, manda ele fazer sim, porque o objetivo é esse, a quantidade mínima de 150 a 300 minutos de atividade moderada por semana, ou 75 a 150 de atividade intensa. Maravilha. Acho que de MEV é isso. Vamos começar então a falar sobre tratamento medicamentoso, né? O tratamento clínico na DAC, nessa diretriz da ESC de 2024. Então, a gente ainda tem espaço para tratamento clínico, Lapa? Então, Zé, esse é um dos pontos, né, que a gente comparando, né, a gente sempre fala, né, quando está nos cursos da gente, do TEC, de consultório, que a gente vai falar de tratamento clínico, né, e sempre fica aquela história, quando indicar revascularização, quando o tratamento clínico é suficiente. E uma coisa que a gente bate muito é isso, né, grande parte dos estudos que mostraram benefícios de revascularização, cirúrgica principalmente, aconteceram lá final da década de 70, começo da década de 80, né, tratamento cirúrgico mais tratamento clínico otimizado versus tratamento clínico otimizado. O problema é que o tratamento clínico otimizado na época era praticamente nada, né? Usava-se AS em uma pequena porcentagem dos casos, beta-block ali na metade dos pacientes mais ou menos, não tinha IECA, não tinha estatina, muito menos as medicações mais modernas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o tratamento clínico evoluiu muito ao longo das últimas décadas, e uma prova disso é o Trial Ischemia, né, que é o maior trial de coronariopatia crônica da história, que a gente vai falar mais adiante quando for falar da parte de Revasc, mas nesse trial eles esperavam a taxa de evento X, e eles tiveram que ir mudando ali, inclusive endpoint e tal, porque não estava tendo uma taxa de eventos tão alta quanto eles esperavam. Por quê? Porque todo mundo usava tratamento clínico otimizado e terminou evoluindo. Mesmo sendo pacientes com provas isquêmicas bem alteradas, eles morriam, tinham muito menos infarto do que esperado inicialmente. Por quê? Porque o tratamento clínico funciona para boa, né? Então, ele é o padrão da coronariopatia crônica e a revascularização seria selecionada em alguns casos ali que a gente vai falar mais adiante. Mas tratamento clínico junto com o MEV, é a grande base e várias alternativas vão diminuir o risco do paciente morrer, infartar e etc., como a gente vai comentar, né? É isso, a gente sempre começa com essa chamada mais provocativa, mas assim, o tratamento clínico ele não é uma opção, ele é uma obrigação do paciente. Então, independentemente também de se você vai para uma estratégia de intervenção, o tratamento clínico vai estar junto com o paciente, mesmo que faça uma revascularização cirúrgica, mesmo que faça uma angioplastia. Então, vou botar aqui o primeiro slide para vocês darem uma olhada, que seria o step 4 do que a gente estava falando ainda na aula passada. Só para a gente saber onde a gente estava, que o quarto passo é o tratamento. E aí a gente vai primeiro, focar na mudança de estilo de vida e modificação dos fatores de risco, que foi o tópico que a gente acabou de abordar com vocês, né? Isso vai mudar o prognóstico também. Óbvio, então tratar as doenças também que tem correlação, então se é um paciente que tem um risco inflamatório aumentado também por uma doença reumatológica, tratar essa doença, tratar diabetes, tratar hipertensão. Depois que a gente já ofertar um tratamento clínico otimizado para o nosso paciente, aí a gente vai reavaliar também a questão de intervenção para melhora de sintomas. Lembrando que a gente vai indicar algum tipo de tratamento que a gente vai falar, mas de intervenção, ou para melhora do prognóstico, aumento de sobrevida, ou para melhora de sintomas. E aqui, vamos comentar então, Lapa, primeiro o que a gente tem de terapia antianginosa, que acho que é mais fácil para a gente começar a falar sobre os antianginosos, depois a gente comenta sobre os que mudam sobrevida e mortalidade. Então, vou mostrar aqui o que a gente tem de opções terapêuticas aqui. Esse quadro aqui eu achei muito feliz porque ele copia o que já tinha numa diretriz da ESC de hipertensão com esse sei lá, essa figura geométrica aqui que me fugiu a cabeça aqui.
mas que fica Tem que muito legal. calcular, assim, é um octagrama, um heptagrama, alguma coisa do tipo. Tem que calcular quantos corners tem aí, né? É, Mas é isso, é bem legal essa figura e é bem tirada realmente da diretriz de hipertensão, né? Que mostra o que é que você pode fazer de combinação, o que não pode, etc. Mas mostra aí, Zé, comenta. bom, então, pessoal, a gente tem aqui as principais classes de antiaginosos. Então, vou começar aqui no canto de cima, que vocês conseguem ver na imagem. Então, a gente tem o quê? Os beta-bloqueadores, que eles acabam sendo uma das principais linhas de tratamento de forma inicial para o tratamento de sintomas. Então, reforçando, antianginosos é só para quem tem angina. Não é porque você viu uma lesão obstrutiva de 70% que o paciente vai ganhar algum antianginoso. É só para tratamento de sintoma. O uso de beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, nitrato, ele não vai melhorar mortalidade na doença coronariana crônica. Ele vai melhorar sintoma, qualidade de vida, o que é uma coisa bem justa. Então, o que ele coloca aqui como beta-bloqueador? Ele tem 2 quadrinhos aqui, como vocês podem acompanhar comigo. O da esquerda são os que têm indicações bem específicas, são boas indicações para o uso do beta-bloqueador na doença coronariana. Então ele coloca como DAC obstrutiva, doença microvascular, paciente que já é hipertenso, paciente que tem uma fibrilação atrial, eu vou utilizar para manejo de controle de frequência cardíaca, e C de fração de ejeção reduzida. Então, se o paciente tiver essas características, o beta-bloqueador vai muito bem com ele, para tratamento de angina. Quando a gente olha no lado, a gente tem um quadro mais acinzentado, é quando a gente tem que utilizar, mas com cuidado em determinadas situações, como por exemplo o DPOC. A gente sabe que se você der um beta-bloqueador que não seja tão beta-seletivo, pode desencadear broncoespasmo, pode piorar um DPOC, então ficar mais atento a isso. Assim como doença arterial obstrutiva periférica, se tiver descompensado, um diabetes do tipo 1 ele coloca também, porque pode mascarar sintomas de hipoglicemia, então que são aqueles sintomas adrenérgicos, né? Fica taquicárdico, sudoreico, o beta-bloqueador pode mascarar isso. Tem algumas análises até que aumentaram risco de eventos adversos nessa população. E quando a gente não vai utilizar o beta-bloqueador, doença do nó sinusal, né? É aquele paciente que já tem uma brade sinusal, tem uma incompetência cronotrópica, tem alguma pausa sinusal. Então, obviamente, já tem uma frequência mais limítrofe, não vai ganhar o beta-bloqueador por conta disso. Não é o protótipo de paciente que vai ter benefício. Porque eu vou dar o beta-bloqueador para controlar o duplo produto, frequência cardíaca e pressão arterial, focando mais na frequência cardíaca, objetivando uma frequência média em torno de 60. Se ele já tem uma frequência cardíaca mais baixa, acrescentar o beta-bloqueador não vai me trazer mais benefício. Vai talvez só trazer mais malefício nesse caso. De segunda linha, a gente vai ter os bloqueadores de canais de cálcio, que a gente lembra, a gente coloca como os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos, o exemplo é o amlodipino, que a gente vai usar na DAC obstrutiva, angina vasoespástica, paciente que já tem uma hipertensão arterial, e a gente vai talvez selecionar melhor se ele tiver uma IC de fração reduzida. Lembro que o amlodipino ele é seguro nessa população. Só que eu não vou colocar de cara o amlodipino nessa população, por quê? Porque não muda a mortalidade. Então, nessa população, eu vou preferir uma medicação como um IECA, um BRA, um ARNI, por exemplo, né, para melhora de sobrevida e de mortalidade. Já o diltiazem e verapamil, que são os não dihidropiridínicos, eles vão ser bons para controle de frequência cardíaca também. Então, vai um pouco do que a gente já fala no beta-bloqueador. Bom para quem tem FA, DAC obstrutiva, para quem tem angina vasoespástica também. Mas eu vou evitar, eu vou ter cuidado se o paciente ele já tem uma EC de fração reduzida, que aí sim, verapamil e diltiazem são contraindicados nessa população, assim como na doença do nó. Também não vou dar um cronotrópico negativo no paciente que já tem uma doença do sistema de condução, do sistema do nó sinusal. E aí a gente tem a primeira linha de tratamento, né, que a gente vai usar geralmente no tratamento da angina para sintomas, que seriam ou os beta-bloqueadores ou os bloqueadores dos canais de cálcio. E aí a gente geralmente acaba atuando nos dois, né? Então o paciente chega para você numa primeira consulta com a pressão de 15/9, 14/9, uma frequência cardíaca em torno de 90, é um paciente que tem margem para tratamento medicamentoso. Então, você pode começar um beta-bloqueador, exemplo, atenolol, por exemplo, metoprolol, controlar a frequência cardíaca dele e começar algum bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, exemplo, amlodipino, para controlar a pressão. E aí, controlando a pressão e a frequência cardíaca, você controla o que a gente chama de duplo produto. O duplo produto, ele é resultante dessa fórmula de pressão versus frequência e está relacionado ao consumo de oxigênio, o consumo e oferta de oxigênio.
Se eu tenho uma pressão muito elevada, um batimento cardíaco mais em repouso mais elevado, eu vou ter um aumento do consumo de oxigênio. Aumento da pressão arterial, aumenta o consumo, aumenta a tensão da parede do ventrículo, aumenta o consumo de oxigênio. E quando eu controlo esse duplo produto, além de reduzir o consumo, eu vou aumentar a oferta de oxigênio que ocorre na diástole. Lembrando, por que a gente deixa o paciente beta-bloqueado? Porque a gente quer controlar a frequência cardíaca, aumentar o tempo diastólico, e o enchimento da coronária ele predominantemente ocorre na diástole. Então, nessa situação, a gente vai aumentar a oferta de oxigênio e reduzir o seu consumo. Bom, mas a gente tem outras opções, né, Lapa? A gente ainda vai ter os nitratos, ivabradina, ranolazina, trimetazidina. Você quer comentar aí? Acho que o importante aí, Zé, como você falou, né, quando a gente vai... Trial clássico, por exemplo, o Órbita, né, que é aquele trial que não mostrou benefício de tratamento clínico otimizado versus angioplastia, né? A angioplastia não adicionou, não diminuiu sintomas, não aumentou o tempo em esteira e tal. Quais eram as drogas mais usadas, né? Beta-bloqueador, alodipino, né? É uma ótima combinação. Beta-bloqueador, como você falou, vai baixar a frequência. Alodipino, ambos diminuem pós-carga também, mas alodipino também vai ter a parte da vasodilatação, etc. Costuma ser o que boa parte das pessoas faz ali de combinação inicial para controlar os pacientes, né? Mas, se você for até para as diretrizes mais antigas, né, ele falava que antes de você considerar revascularizar o paciente, você teria que ali estar usando pelo menos 3 drogas em doses otimizadas e tal. Isso é questionado até depois do Órbita 2, né, que mostrou os benefícios da angioplastia. Tem paciente que não quer usar tanta medicação e, tá usando já 2 antiaginoses, não estou melhorando, prefiro fazer angioplastia logo e tal. Mas, digamos, você está usando beta-bloco, amlodipina, não está resolvendo a vida do paciente. Então, tem todas essas opções aí que você estava comentando, né? Desde os agentes que atuam ali no nível mais metabólico, né? Que estaria ali trimetazidina e ranolazina como exemplos. São opções muito boas porque o efeito dela seria mais no metabolismo celular. Ele não altera, diferentemente de beta-bloco, amlodipina, nitrato, ele não vai alterar, por exemplo, pressão. Então, às vezes, você está com aquele paciente, digamos, você comentou, né, que a diretriz diz que a sistólica deve ficar entre 120 e 129, a diastólica de 70 e 79. Digamos que seu paciente já está lá com pressão 120 por 70, 116 por 60 e pouco, enfim. Você não quer mais baixar pressão desse paciente, mas ele ainda está com angina, usando um beta-bloco, por exemplo. O que é que você pode fazer? Trimetazidina, nesse caso, ranolazina, são ótimas opções, porque elas não vão baixar nem pressão, nem frequência cardíaca, mas vão ajudar a controlar angina, por exemplo, né? Já quando a gente vai para ivabradina, essa é uma das novidades da diretriz e que segue ali a diretriz americana, né, do finalzinho de 2023. Eles colocam como proscrito ivabradina em pacientes que não têm disfunção ventricular. Então, se você está lá com paciente de fração de ejeção de 60% e que está no talo já de beta-bloco, mas a frequência ainda está lá 70 e pouco, vou associar a ivabradina, que nem a gente faz na ICFE. Eles colocam para não fazer isso, classe 3. Se eu não me engano, a gente chegou a fazer podcast também da americana, né? Por quê? Porque tem aquele estudo Signify de 2014, né, que mostrou, estava vendo se ivabradina poderia melhorar desfechos ali no paciente com DAC crônica, não melhorou e no subgrupo que tinha sintomas, né, na ausência de C, até piorou, né? Então, essa é a novidade da diretriz comparada com a diretriz de 2019, bem alinhada ali com a diretriz americana. Basicamente, ivabradina ficar restrita ali no contexto de ser FER, né, com fração de ejeção de 40% para baixo. E nitratos de longa duração, né? Lembrando que o nitrato de curta duração sublingual é a droga de escolha ali para momentos agudos, agudizações, etc., né? Nitrato de longa duração é uma opção, mas normalmente a gente vai com essa combinação aí de antagonista de cálcio, de dopiridínico mais beta-bloco para começar a jogada. E um ponto importante, né, que a diretriz fala eu vi aqui, Vicizé, são 7 pontos, então é um heptágono isso daí. Dessas 7 drogas que a gente viu, algumas já foram testes para ver se diminuía desfecho e não diminuiu. Exemplo, a trimetazidina, né, num trabalho específico, ivabradina, etc. O que a gente tem de evidência aí que pode diminuir desfecho é o beta-bloco e ainda discutível, que são aqueles trabalhos mais antigos em paciente que já infartou, né? O que não tem dúvida se o paciente tiver disfunção de VE, aí é protocolo ICFE, beleza. A gente tem várias alternativas que diminuem desfechos, né? Mas no paciente de fração preservada é beta-bloco pós-infarto e olhe lá. Queria comentar aqui também uma mandracaria que a gente... aquelas resenhas assim que a gente vê no ambulatório, né? Porque pela diretriz brasileira a gente tinha alguns estudos ainda comentando sobre alopurinol e aqui nem foi citado alopurinol nessa diretriz.
Eu sei que também, para quem não sabia, a allopurinol é uma medida de última linha, né, no tratamento da DAC. Tem alguns estudos até aqui brasileiros em relação a isso, mas era uma dose alta, até para vocês saberem, se não me engano, algo em torno de 600 miligramas dia, 300 a 600 miligramas de uma dose mais alta do que o habitual para o tratamento da hiperuricemia. E, enfim, tem alguns estudos que mostram algum grau de benefício, mas assim, é o cara que já está on top, do on top, do on top, do on top, que já não tem uma perspectiva de uma intervenção para melhora de sintoma exclusivamente. Então, do que a gente tem de medicações, a gente acaba ficando com esse heptágono aqui, com beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, nitratos de longa ação, ivabradina, se tiver IC de fração de injeção reduzida e só, ranolazina e trimetazidina, que é uma outra medicação a nível metabólico também, bom para pacientes que têm uma pressão mais limítrofe, acaba entrando nessa situação, ou até mesmo pacientes que têm uma angina microvascular, né, que tem total raciocínio e faz super sentido para isso. Acho que para tratamento antiaginoso é isso, né, Lapan? Acho que bora para falar do que importa aqui, que é o que muda a mortalidade, que é o tratamento com antiagregantes. Então, aqui, quando a gente está na clínica, a gente fica naquela, não, mas AS para prevenção primária, mas esse cara, ele nunca infartou, mas ele está anginando, eu já vi que ele tem DAC na angiotomo, entra naquele tópico que a gente comenta às vezes de prevenção primária e meia, que seria o paciente que ele já tem uma DAC, você já viu que ele tem obstrução coronariana, mas ele não teve o primeiro evento. Então, pela diretriz, ele sugere da gente deixar, sim, o uso de um antiagregante plaquetário e monoterapia, preferencialmente a aspirina, na maioria dos pacientes com DAC crônica, então naquela dose que pode variar de 75 a 100 miligramas a dia. E para quem tem intolerância, alergia à aspirina, o clopidogrel pode ser uma alternativa. A gente tem estudos também com isso. O Capri, por exemplo, tem um efeito benéfico na proteção de desfecho, mas tem um risco aumentado de sangramento. Outras estratégias, eu vou comentar mais para frente com vocês, já eu boto o slide, mas assim, temos a estratégia do COMPASS, que é um estudo que avaliou uma microdose, entre aspas, né, baby dose de xarelto, que é a rivaroxabana, 2,5 duas vezes ao dia, em associação com aspirina. Quem que é o paciente preferencial que a gente vai usar isso? Quem tem doença arterial periférica, dando um spoiler aqui para vocês. O Pegasus time, que é com ticagrelor também, que é um pós-infarto. A gente pode utilizar, então, uma combinação no contexto da DAC crônica de ticagrelor com aspirina. E, por fim, a gente também tem a possibilidade de você manter o clopidogrel, por exemplo, em uma terapia estendida por 30 a 36 meses, que é o DAPT Score. Então, o DAPT Score, para quem nunca ouviu falar, é um score que você calcula, tem uma calculadora, você tem acesso, por exemplo, nos sites, plataformas de calculadora médica. Você calcula num paciente que já acabou de fazer uma angioplastia, por exemplo, um pós-infarto, passou os 12 meses sem ter nenhum evento de sangramento. Depois que acabou esses 12 meses, que era a hora que a gente iria suspender, você calcula o DAPT Score. E a gente vai ver o benefício líquido entre você manter essa terapia dupla antiagregante ou suspender. E ele já vê o risco-benefício. Vale a pena ou não vale a pena eu manter? Ele vai ver variáveis para risco de sangramento e risco trombótico. E ele já te dá o score final. Não é que nem a gente faz aquela ponderação do Shadsva com o Hasbled. Não, aqui esse score ele já te dá o benefício líquido. Então isso é bem legal também. Vou mostrar aqui com vocês uma tabela aqui nas imagens que a gente tem. Vou dar pronto. Essa daqui. Que é o que eu tinha comentado do tipo de terapia de antiagregante que a gente vai utilizar. Só para vocês saberem, então, quando a gente for intervir, a terapia padrão é a gente acabar deixando a S-clopidogrel de 3 a 6 meses, geralmente. Aí a gente vai ter algumas variáveis que a gente pode observar. Então, por exemplo, qual que é o risco de sangramento daquele paciente? É um alto risco? Eu posso utilizar de 1 a 3 meses de DAPT com clopidogrel, que tem um risco menor de sangramento. Não, o paciente ele não tem um alto risco de sangramento. É um risco padrão, é um paciente que não tem um alto risco isquêmico também. Ou terapia padrão na DAPT, na DAC, quando você faz angioplastia, é manter a S-clopidogrel por 6 meses, depois monoterapia. E aqui é quando a gente vai individualizar. Então, é um paciente que ele não tem um alto risco de sangramento, mas ele tem um alto risco isquêmico. E aí é o paciente que ou eu vou fazer isso que eu acabei de falar, manter 6 meses de DAPT com clopidogrel, ou é o paciente que eu posso utilizar como um 2B outros antiagregantes plaquetários mais potentes, como o ticagrelor e prasugrel.
A diretriz dá essa liberdade, ela já dava a liberdade antes para você fazer ad hoc, né? Então, fez um cateterismo para avaliar, já resolveu tratar o paciente ali na sala de hemodinâmica, ele já tinha essa liberdade poética aí para você poder utilizar ticagrelor ou prasugrel. Lembrando que, assim, os estudos, Pegasus, Triton, todos foram no contexto agudo, tá? Então, por isso que ele coloca como um 2B. Então, no cara que tem um alto risco isquêmico, então é uma angioplastia de tronco, vai colocar um monte de stent, é uma malha fina, né, um diâmetro pequeno do stent, que tem um alto risco, esse paciente pode ser que se beneficie mais de uma terapia mais potente do que o paciente que não tem essas características. Então, nessa situação, pode-se considerar ticagrelor ou prasugrel, mas reforço, isso daí é a exceção. Tá? O padrão é mesmo a ciclopidogrel, 3 a 6 meses. Alto risco, encurto para 1 a 3, risco padrão, mantém em 6, ok? Acho que essa é a mensagem principal que a gente ia comentar. E depois ele coloca aqui que a gente tem as opções, né, de você manter no paciente que tem alto risco isquêmico só ticagrelor em monoterapia, AS com clopidogrel, AS com ticagrelor, AS com prasugrel, AS com rivaroxabana 2,5 na dose do Compass, que a gente tinha comentado. São todas as possibilidades de terapia antiagregante que a gente vai ter. Mas o foco aqui, o importante, é a gente saber dar aspirina para quem precisa, tá? A prevenção primária e meia está super bem indicado. Você quer complementar algo aqui da terapia antiagregante, Lapa? Eu acho que um bom resumo é esse. Aqui, a terapia antiagregante, antitrombótica em paciente coronariopata crônico e agudo, talvez seja uma das áreas mais amplas ali da cardiologia, né? Então, você tem evidência para tudo, praticamente, né? Desde fazer esquema de dupla antiagregação curto, pós-angioplastia, até fazer super prolongado, e por aí vai. Eu acho que a gente tem que focar muito aí no que não pode errar. O que não pode errar é isso, né? De forma geral, DAC crônica vai ganhar essa como terapia meio que ad eterno, né? Lembrando que a evidência da DAC crônica é bem inferior à da DAC aguda, né? DAC aguda, principalmente o ISIS 2, ali final da década de 80. Quando a gente vai para a DAC crônica, não tem aquele grande trial que pegou só paciente com DAC crônica e botou AS versus placebo, por exemplo, e mostrou uma diferença muito grande. Isso aí tem, né, na DAC aguda, como a gente comentou. Mas beleza, né? Todo mundo faz na prática, é isso. A aspirina vai ganhar, tem essa questão que pode substituir pelo clopidogrel, dependendo, né, se tiver hipersensibilidade, alguma coisa do tipo, estudo CAPRA e tal. Então, esse aqui basal, né? Se você pegou um paciente coronariopata crônica que não está usando AS, a primeira coisa que você tem que perguntar é, opa, já teve alergia? Porque é tão automático que se não tiver, você vai estranhar. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se for para angioplastia, esse esquema que você mostrou aí, né, o esquema padrão, vai ser o paciente, a maioria dos pacientes usa stent farmacológico hoje em dia, né, mesmo, acredito que mesmo no SUS, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, a maioria era farmacológico mesmo. Então, vai ficar nesse esquema que você mostrou, basicão, AS com clopidogrel 6 meses, depois fica só com terapia, geralmente com AS, vamos para frente, né? E aí tem essas exceções que você falou, alto risco de sangramento, alto risco trombótico, mas o basicão é esse, AS com clopidogrel 6 meses e vamos que vamos. Acho que um ponto importante, como você falou, a gente tem vários trabalhos ali, né, pós-angioplastia, pós-infarto em fase crônica, ou paciente com DAC crônico com inúmeros fatores de risco, que testaram vários esquemas antitrombóticos diferentes, né, Compass testou AS com rivaroxabana dose baixa 2 vezes por dia, como você disse, o DAPT Trial pegava pacientes que tinham sido angioplastados ali, e que aí já tinham usado DAPT pelo menos 1 ano, e aí testava de prorrogar e teve algum benefício ali em evento isquêmico. O Pegasus pegava o paciente que tinha tido infarto entre 1 e 3 anos atrás, ou seja, tinha se tornado uma DAC crônica, e também teve benefício isquêmico, mais aumento de sangramento. Enfim, Eduardo, o que é que faz na prática? A diretriz eu acho que é feliz de colocar aqui que todas são opções. O grande ponto que você tem que ver, e que eu acho que normalmente a gente não calcula tanto esses scores na prática, deveria calcular mais, é justamente isso, né? Risco de sangramento, através do Precise Depth, por exemplo, é rapidinho, no instante, 15 segundos você calcula ali, usando a calculadora online. E o risco de sangramento, que é o cara de 40 anos que botou um stent na CD, super bom, curtinho, e tá todo o resto liso, é totalmente diferente de um paciente de 70 anos que já teve infarto 2 vezes, que tem lesões triarteriais, que não tem como revascularizar. O risco isquêmico do segundo caso é muito maior do que do primeiro, né? Então, a tendência é que você pense nesses esquemas alternativos em pacientes com risco isquêmico maior.
A grande questão é, se você nunca prescreveu nenhum desses esquemas alternativos, se você sequer pensa em prescrevê-los, é um bom momento de ficar pensando que as diretrizes como um todo elas estão colocando essas indicações porque os trabalhos foram positivos, Compass, Pegasus, DAPTRIAL e tal. Então, não vai ser a sua rotina, mas você tem que pelo menos considerar, porque é uma possibilidade que você tem para diminuir risco cardiovascular do seu paciente em cenários específicos, né? E passando agora, a gente vai para as estatinas. E, obviamente, que DAC é igual a estatina, até que se prove o contrário, né? E a gente acaba tendo a recomendação do LDL que a gente havia comentado, a meta de LDL menor ou igual a 55 e uma redução maior que 50%. E como que a gente vai chegar lá, né, Lapa? A gente vai fazer o feijão com arroz como a gente sempre faz, né? Então, o tratamento padrão é você chegar em dose alvo aí de estatina, então Atorva 40-80, Rosuva 20 a 40. Não chegou na meta, associa ezetimiba, vai baixar aí mais uns 20 e poucos por cento junto em cima da redução da estatina. Não reduziu, posso chegar a usar o inibidor de PCSK9. E a gente também tem, de novidade, a gente já fez a cobertura também. Para pacientes que têm intolerância à estatina, a gente teve o Clear Outcomes, né? Que a gente teve o ácido bempedoico, que foi também uma novidade que a gente teve no ano 2023, né? Que foi já ano passado mesmo que teve o Clear 23. Outcomes, né? A gente cobriu 23. no ARRA de 2023, se eu não me engano. São opções que a gente acaba tendo para chegar lá na nossa meta de controle de colesterol e redução de risco residual. Além disso, inibidor de ECA-BRA é uma discussão, temos alguns estudos, né? Teve Europa, teve o estudo HOPE também, que acabou avaliando o benefício de ECA nessa população. Alguns com BRA não foram tão felizes com o resultado, mas basicamente o que a diretriz traz é que a gente vai deixar a ECA ou BRA para quem é hipertenso, para quem tem diabetes, para quem tem IC de fração de ejeção reduzida, que já tem essa indicação também. Então, se o paciente ele é DAC com hipertensão, já tem algum benefício, DAC com diabetes, DAC com IC de fração de ejeção reduzida, acaba ganhando essa indicação também. Outras coisas que ele coloca, como se o paciente é diabético, então, considerar medicações que vão ter impacto em sobrevida, impacto em mortalidade no paciente coronariopata, como inibidor da SGLT2, análogo de receptor de GLP-1, como a semaglutida que a gente já teve no estudo SELECT, redução de mortalidade, né, em pacientes de alto risco. Se o paciente ele tem um sobrepeso, né, um IMC acima de 27, análogo de GLP-1. E uma coisa que ele coloca aqui, que vem ganhando mais espaço nos últimos trials, desde o Cantus, que avaliou o risco residual inflamatório, é o uso da colchicina, que ele coloca como 2A. Então, a colchicina como uma terapia de escolha para redução de risco residual no paciente que é um pouco mais inflamado, que a gente tem uma PCR ultrassensível, por exemplo, acima de 2. Então, só que aqui a colchicina não é como a gente usa no tratamento da gota, no tratamento da pericardite, que é 2 vezes ao dia. Aqui é uma vez ao dia, 0,5 miligramas de colchicina uma vez ao dia, em quem tem um risco residual aumentado, quem tem um padrão mais inflamado. Acho que foi bem feliz também a diretriz, colocando como 2A, é justo, não temos tantos estudos, mas a gente já tem estudos, né? Tem Lodoco, temos outros aí, Colcott também, que acabou avaliando a colchicina em vários cenários na cardiologia. Acho que já comenta colchicinas. A gente tem aquele mnemônico clássico, né, Zé, que o pessoal que acompanha a gente já fala há muito tempo, que são quais são as drogas que reduzem risco na DAC crônica, risco de morte e ou infarto, né? E aí tem o clássico do IEBA, né? Que é IECA, estatina, beta-block, aspirina. A gente já botava o asteriscozinho ali no beta-block, porque o beta-block, classicamente, se você for pelo Brown, seria cenário de C que fracionação reduzida, dúvida zero, né? Os estudos muito claros. E o outro seria pós-infarto, que a gente já discutiu que, né, há discussões, temos trabalhos recentes, inclusive em fase aguda de infarto, não mostrando benefício, né? Como Reduce MI, etc. Mas, acho que pontos importantes aqui, antes da gente falar, porque esse IEBA, hoje em dia, ele não contempla mais tudo, porque, como você disse, entrou várias outras opções aí, GLP-1, colchicina, que também mostraram diminuir evento, e por isso a gente propõe, né, um mnemônico novo que a gente vai apresentar aqui ao final, né, da discussão, que é bem maior. Ibirapuera, né, dando o spoiler. Mas, do IEBA, que eu acho que pontos importantes, rápidos, são primeiro, IECA, como você falou, né? Óbvio, se o paciente é coronariopata e tem fracionação reduzida, óbvio que vai ganhar IECA, já iria ganhar só por causa da ICFE, não tem dúvida. Se o paciente é hipertenso, também é uma medicação de primeira escolha, juntou as duas coisas juntos,
aí é que vai ficar classe 1 mesmo. Mas pontos importantes, né? A coronariopatia é uma daquelas indicações em que, por ser de maior risco cardiovascular, você pode contemplar tratar o paciente que tem pressão sistólica entre 130 e 139, né? E que tem também pressão diastólica entre 80 e 89, ou seja, a rigor, pela diretriz brasileira, pela diretriz europeia, esse paciente nem hipertenso né, que seria maior ou igual a 140 por 90, mas a gente tem trabalhos que mostraram o benefício, talvez de eco, o mais clássico seja o HOPE, né, lá de 2000, New England, 24 anos atrás, e que era majoritariamente um trabalho de coronariopatia, né, crônica, 80% dos pacientes tinham DAC, e se você for ver o critério de inclusão do estudo, era pressão 139 por 79, em média, né? Então, a rigor, os pacientes estariam ali na faixa de pré-hipertenso ou pressão elevada, né? Se você for usar a diretriz europeia nova. Então, esse é um ponto importante de lembrar, né? Porque pode parecer estranho, mas o paciente está com 130 e pouco por 70 e pouco, nem hipertenso eu estou dando um antihipertensivo, pois é, mas a gente tem essas evidências aí, né? Tipo do HOPE Trial, mostrando isso. Acho que o primeiro ponto é isso. Segundo, estatina, eu fiz um post ontem, inclusive, que sempre batendo ali no povo que fala mal de estatina, né? A estatina é um engodo das farmacêuticas. Estatina, provavelmente, junto com o antihipertensivo, são as duas maiores revoluções da história da medicina, né? Da cardiologia, desculpa, da medicina aí também já é demais, mas da cardiologia, né? Lembrando que estatina, na DAC crônica, a gente tem um clássico trabalho 4S, né? 4S, que saiu em 1994, estava acompanhando a Brasil ser tetra nesse ano, tinha lá meus 10, 11 anos de idade, saiu também estudo Forest na época, que mostrou a redução de 30% de mortalidade total com o uso de Simva 40 na DAC crônica. É um absurdo essa redução, né? Saiu de 12% para 8%, NNT de 25%. Então é crucial você usar a estatina. Eduardo, mas não tem estatina de alta potência, só tem o Simva. Pois é, o estudo Forest foi por Simva, mas obviamente hoje em dia as coisas evoluíram e a gente tem todas essas alternativas que você falou, almejando a princípio LDL menor do que 55 pelos europeus, menor do que 50 pelos brasileiros, né? Mesma coisa, basicamente, né? Então, não esquecer essas outras alternativas que a gente tem. Ácido bempedoico, até a última vez que eu vi, não tinha chegado no Brasil ainda. Tinha escutado, queria chegar em breve, mas, enfim, até o dia da gravação desse podcast não chegou ainda. Legal que ele coloca como um então, A, assim, ácido bempedóico na diretriz já. É aquele negócio, né, Zé? Quando a gente vai B, ali, perdão. o Clear Outcomes mostrou, né, a evidência clara em pacientes que eram intolerantes à estatina, nesse cenário específico, né? Então, não era add-on, né? Em estatina, a maioria dos pacientes não estava usando estatina porque não tinha tolerado, pelo menos não a dose ideal, enfim. Mas tinha essa evidência. É um trabalho, por enquanto, que mostrou, né, a redução que foi o Clear Outcomes, mas acho tranquilo também, medicação com pouco efeito colateral. Vamos ver como é que vai chegar em relação a preço aqui, né? Então, do IEBA, né, é basicamente isso que a gente falou, né, está muito bem sedimentado, cai muito em prova de título, etc, etc. Eu acho que da parte de tratamento medicamentoso, as duas grandes novidades que a gente tem realmente nessa diretriz comparada com a de 2019 são agonista de LP1, né, semaglutida 2,4 miligramas uma vez por semana, baseado no Trial Select, saiu no finalzinho de 23, entrou na diretriz de 24, tinha que ter entrado mesmo, então, se você está com paciente coronariopata crônico, com IMC maior ou igual a 27, nesse cenário, né, seguindo ali os critérios de inclusão do estudo Select, houve redução de 20% de mês, mais ou menos, na hora que você usa essa medicação. Tem a questão do preço, não é uma medicação barata. Definitivamente, se você for ver no escopo brasileiro, né, boa parte da população não teria condições de pagar, mas como médicos temos que saber que tem essa opção. E a colchicina, que aí, como você disse, né, ele colocou como indicação 2A na europeia, colocou como 2B na americana do final de 2023. Normalmente, quando há divergência entre diretriz europeia e americana, a maioria das vezes eu concordo com os americanos. Concordo dessa vez. Eu tenderia a deixar 2B, Zé, por um motivo. A gente tem dois trials principais, né? Sim. Que é o Lodoco 2 em DAC crônica, o COCOT em DAC aguda, ambos com redução relevante de MACE, mas tem aquela questão, a probabilidade de pré-teste já não era gigante, né, de ter mostrado diferença, mas mostrou, ok, mas a gente tem que sempre avaliar de acordo com a probabilidade de pré-teste. É diferente de, por exemplo, aparecer um novo trial de C mostrando que um quarto, quinto tipo de glifosina diminuiu o desfecho. Já tem vários. Se um quarto, quinto mostrou diferença, a probabilidade de pré-teste que mostrar será altíssima, então eu vou confiar nisso e vamos que vamos, né? Colchicina é um pouco diferente. E tem aquela questão do medo de aumento de casos de infecção, inclusive casos de sepsis e tal.
Em paralelo, tem um bocado de trial rolando de colchicina, da crônica e aguda, que a gente deve ter resultados nos próximos anos. Então, a opinião dos americanos é, beleza, bota como 2B aqui para considerar como terapia de exceção, vamos esperar sair esse resto dos trials para a gente, prima ou nocere, né, para a gente não Uhum. correr o risco de errar. Já os europeus foram mais liberais, acho que não tem certo e errado não, é visão de mundo mesmo, os trabalhos são os mesmos tal, mas eu estou mais para os americanos nesse caso. De todo jeito, mais uma alternativa aí que a gente pode considerar, principalmente no paciente mais grave, que está tendo evento recorrente, né? Medicação barata, com pouco efeito colateral, né? E que a gente já usa há décadas aí para tratamento de gota, por exemplo, como você disse. Então, acho que são pontos importantes em relação à terapia medicamentosa. Maravilha. E eu ia comentar que a gente tinha discutido isso antes, a vacinação, né? Vacinação a gente tava para deixar na MEV, mas a gente acaba deixando aqui como prescrição, porque essa tendência, né, até da gente levar a prescrição de vacinas como uma coisa séria, não só ficar no verbal. Então, lembrar de vacinação contra influenza, pneumococo, outras infecções, né, como a Covid-19. Então, vacinação entra sim no contexto de DAC como terapia farmacológica para a gente lembrar dos nossos pacientes também. Vou puxar aqui uma imagem Perfeito. aqui, Lapa. Lembrar, né, Zé, que com influenza tem aquela questão até, né, mas o que é que teria a ver uma coisa com a outra e tal? Em relação à influenza especificamente, obviamente qualquer infecção que leve o paciente à internação, e que tenha comorbidades como coronariopatia, a gente já viu isso várias vezes. Às vezes o paciente interna por infecção respiratória, descompensa a coronariopatia, descompensa a insuficiência cardíaca e começa a descer a ladeira. Mas especificamente em relação a infecções virais, tipo influenza, né, tem aquela teoria de que, como a agudização de coronariopatia está muito relacionada com inflamação sistêmica, na hora que o paciente tem uma infecção desse tipo, né, ele poderia ativar ali, o sistema inflamatório como um todo, e muitas vezes isso tem vários estudos, né, observacionais mostrando aumento de infarto, etc., em termos populacionais após, né, epidemias de influenza e coisas do tipo, né. Então, bem importante, todas as diretrizes colocam isso também, né, então, intervenção relevante que está indicado pelo Ministério da Saúde, né. Maravilha. E aí, eu queria mostrar aqui uma imagem só para a gente fechar essa parte do tratamento medicamentoso. São duas coisas que eu queria mostrar aqui. Bom, opa, a primeira, a gente tem a mnemônica que o Lapa comentou, né, do Ibirapuera. Se quiser explicar aí, Lapa. Boa, Zé. Então, esse daqui a gente tem que fazer um mnemônico longo mesmo, né? Mas isso para mostrar como tem evoluído realmente o tratamento da crônica. E, obviamente, pessoal, mnemônicos, eles, processos, né, para você lembrar, ele é muito mais para o médico não especialista ou para que está iniciando a especialidade do que para o médico mega experiente, né? Você não vai chegar para o chefe da coronária do ganho de serviço e falar, vamos usar aqui o mnemônico e tal. Obviamente, ele já tem aquilo no piloto automático, mas principalmente para quem está começando, é muito bom você ter esse checklist. Quem não leu ainda o livro Checklist Manifesto, do Atul Gawande, recomendo fortemente, porque ele mostra como o checklist pode mudar as coisas, não só em aviação, mas em medicina também. É bem legal o storytelling do livro. Mas é isso, Ibirapuera, que aí já lembra, né? Isso aqui eu fiz no dia que a gente estava cobrindo o congresso, né, Zé? Eu fui correr lá no Sim. Ibirapuera, falei, todo mundo relaciona Ibirapuera com corrida, atividade física, que é uma coisa crucial na DAC crônica, né? Então, vamos lá, Ibirapuera e DIECA, comentamos as grandes indicações seriam em paciente que é hipertenso, diabético, renal crônico, e com fracionação reduzida, mas diretrizes de forma geral dizem que você pode considerar na DAC crônica meio que de padrão, né? Beta beta block, a principal benefício aqui a gente está falando de medicações e intervenções que poderiam reduzir desfechos clínicos, né? O beta block, com certeza, se tiver fração de ejeção baixa, mas naquele cenário pós-infarto você pode considerar também. E SGLT2 vai diminuir desfecho se o paciente tiver diabetes, DRC ou IC, tudo isso é no contexto de coronariopatia, né? Então, DAC mais diabetes, DAC mais DRC, DAC mais IC, independentemente da fração de ejeção. R de reabilitação, como a gente falou, né? Isso é questão de prova, inclusive, às vezes, né? Reabilitação na DAC crônica tem estudos mostrando diminuição de mortalidade. Na IC é mais heterogêneo, a tendência, pelo menos para a parte de título, é que não diminui mortalidade, mas que diminui intercorrências, melhora a qualidade de vida e tal. Então, bem importante na DAC crônica. A de aspirina, que como a gente falou, vai ser o basal, né, do esquema antiplaquetário, mas há opções. P de pneumococo, influenza, Covid, se tiver na indicação, né, na época que você estiver vendo esse podcast, vacinas de forma geral. A gente teve que dar uma pelada, né, uric acid, né, de ácido úrico, que aí lembra colchicina, gota, tal, né, enfim, mais uma vez é 2A pela diretriz europeia, 2B pela diretriz americana, ficaria mais com a americana.
é de estatina e outras medicações que reduzem LDL. Lembrar que, diferentemente da estatina, que tem evidência de diminuição de mortalidade da DAC crônica, quando a gente vai para outras medicações, como por exemplo a ezetimibe, inibidores do PCSK9, essas medicações elas mostraram diminuição de desfecho no cenário de DAC aguda. Então aqui é uma extrapolação para DAC crônica, mas é uma extrapolação que faz sentido por toda a teoria do LDL e por aí vai. R de Revasc em casos selecionados, a gente vai comentar daqui a pouquinho, para quem é aluno, né, Zé? Vamos comentar daqui a pouquinho isso. Então, em alguns casos selecionados, a Revasc de fato pode diminuir desfecho. E A de agonistas de LP1, que, por enquanto a gente grava aqui, quais são os agonistas de LP1 que vão diminuir desfecho? Agonistas de LP1, certos tipos que mostraram diminuição no paciente diabético, né? Então, se eu tenho um paciente diabético que tem coronariopatia junto, eu tenho agonistas de LP1 que mostraram diminuição de desfecho, ou se o paciente não for diabético, mas se ele tiver MC maior ou igual a 27, que aí entra no Trial Select, a gente também tem evidência aí, nesse cenário específico, especificamente com SEMA 2.4 uma vez por semana, mas temos trabalhos para sair aí com tizepatide no futuro e outras medicações. Então, por enquanto, dia 17 de outubro de 2024, resumindo a diretriz, é isso que a gente tem de evidência para diminuir desfechos cardiovasculares no paciente com DAC crônica. Lembrar dos parênteses aí, não quer dizer que todo paciente com DAC crônica vai receber o Ibirapuera inteiro, né? Tem todas as indicações que a gente tentou resumir aí de forma didática, né? E aí eu vou mostrar o último slide aqui para a gente encerrar essa primeira parte, bem breve aqui, pessoal, que existe uma constante, uma vertente na parte de aterosclerose que se chama redução de risco residual. E aí a redução de risco residual, a gente tem diversas vertentes, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai olhar o paciente depois que ele já tiver otimizado e ver se ele está batendo as metas que a gente quer. Então, reduzir o risco residual lipídico, então tá com estatina, no talo, chegamos na dose-alvo, ezetimiba, risco residual inflamatório, PCR ultrassensível maior ou igual a 2, considerar a colchicina, e isso tudo é o que a gente acaba pensando quando a gente comentou todas essas outras estratégias. Risco residual trombótico, estratégia Pegasus, estratégia Compass, por exemplo, risco residual de triglicerídeo, que a gente ainda não teve uma boa evidência para isso, né? A gente só teve o Reduced, que acabou não tendo outros estudos que embasaram muito bem do Vascepa, né, que é o ômega 3, uma versão que a gente só tem nos Estados Unidos. O risco residual de LPAzinho, que está sendo investigado, temos estudos em andamento, e risco residual do diabetes, que a gente já tem os análogos de GLP-1 e inibidor de SGLT2. Então, voltando aqui para mim, depois que a gente já otimizou todos os fatores de risco, a gente tenta ver o que dá para fazer a mais. Porque muitas vezes a gente está falando de DAC no paciente que chegou na consulta com você hoje, descobriu a DAC, você vai começar o tratamento, mas muitas vezes você já pega o paciente, entre aspas, mexido. Pô, o paciente ele já revascularizou, já infartou, já tem stent, já tem angioplastia prévia, chega para você assim, eu já infartei 4 vezes, doutor, o último infarto foi há 1 ano. Pô, e aí você vai ver o cara não tá na meta pressórica, não tá na meta lipídica, ou até tá na meta, mas continua tendo evento a despeito de estar na meta. O que a mais fora da caixinha eu posso pensar? Nessas situações vale a pena, talvez mudar a terapia antitrombótica dele, considerar um esquema Compass, ou talvez jogar a meta de LDL dele mais para baixo ainda, ou associar uma colchicina se tiver indicação, ou análogo de GLP-1. Então, nessa população, você não vai esperar o cara ter o 5º, 6º, 7º infarto para você pensar isso. Pensa nisso antes do paciente começar a ter mais eventos, tá? Muitas vezes é o que acontece, pelo menos na minha prática, já chega o paciente otimizado, mas tendo evento ainda, a despeito de estar com terapia medicamentosa otimizada. Então, só para a gente lembrar que existe essas outras opções para a gente pensar um pouquinho fora da caixinha. Acho que é isso, né, Lapam? De tratamento. Perfeito, Zé. Perfeito. Volta só lá, Zé, o slide, só para comentar uma coisa aqui que é interessante. Só para vocês verem, certo? E para ver como o tratamento de coronariopatia tem evoluído. Se a gente for pegar tudo que está aí nesse slide, vou comparar quando eu acabei a residência de cardio, certo? Finalzinho de janeiro de 2011, né? Então, se você for para cada vertente dessa, em relação a lípides, certo? A gente não tinha estudo com ezetimiba baixando desfecho, não tinha saído estudo nenhum de PCSK9 de fase 3, né? Ou seja, novidades pós-residência. Se a gente vai para a parte inflamatória, Cantos não tinha saído, Colcott não tinha saído, Lodoco não tinha saído, tudo isso também nos últimos anos. Se a gente vai para os trials aí, Pegasus, etc. também, Pegasus, se eu não me engano, 2017, 2018, também não tínhamos isso. Ticagrelor tinha acabado de sair, né, para DAC aguda, na verdade, né?
Não tínhamos Reduced. LPAzinho a gente está esperando ainda, mas a gente ganhou uma pancada de evidência aí nos últimos anos também, né? E muito trabalho aí de fase 2 que já foi publicado, alguns de fase 3 que estão rolando. A gente vai comentar isso no Cardio Papers Experience também. E em relação à revolução aí da última coluna de tratamento de diabetes, tinha nada ainda, em 2011, basicamente, né? Então, todos os estudos foram ali de 2015 para frente. Então, ver o tanto de vertente que a gente ganhou aí nos últimos 2011, nos últimos 13 anos, né, pós-residência e tal. Então, que massa, né, que a gente tá assim, porque seria triste se a gente tivesse agora 13 anos depois e tratando coronariopatia como tratava 10, 15 anos atrás, né. Então, é uma área que está evoluindo muito. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui, só para realçar, né, muitas vezes a pessoa e tal acha, tô no R1 de cardio, eu acho que isso sempre existiu, não, né, muita coisa acontecendo aí. Segundo ponto, a gente vai discutir agora, a gente acaba, né, Zé, aqui a parte gratuita, né, do episódio, que está até longa, pelo que eu estou vendo aqui, mais de 50 minutos, mas essa parte aqui está disponível para o público em geral, mas o resto da discussão bem importante sobre quando revascularizar o paciente, preferir cirurgia, preferir angioplastia, o que é que tem evidência, o que é que não tem, se o paciente tem fração de ejeção normal, reduzida, tudo isso a gente vai discutir lá para os nossos alunos no nosso curso de atualização Cardio Paper. Se você não sabe que curso é esse, é o curso que a gente discute todos os principais temas da cardiologia, principalmente em consultório, e toda semana você tem aqui uma amostra da aula da semana aqui no YouTube, e você tem a aula completa para nossos alunos, só para quem é aluno do curso. Então, para quem está vendo no YouTube, se você clicar aqui na descrição, né, do vídeo que está aqui embaixo, você também tem o link para poder se inscrever no curso e toda semana você ter atualizações. Então, acho que é isso, Zé. Mais uma diretriz com novidades interessantes. Algumas a gente concorda totalmente, outras mais ou menos, mas por isso que é importante estar sempre atualizado, estar sempre discutindo, e a partir de tudo isso do que é lido, você ter a sua própria visão de mundo, o que é que faz sentido, o que é que não faz. Mais uma vez, a diretriz não é uma verdade absoluta, né, como a gente discutiu aqui hoje, mas antes de mais nada, você tem que dominar muito bem ali o que ela está sendo dito para dizer, não, eu não concordo por causa disso, disso. Não tirar da sua cabeça, não vou fazer tal medicação porque eu não gosto, né? Então, você tem que saber o que as diretrizes dizem, tem que analisar se tem sentido ou não, e a gente tenta fazer isso aqui justamente para facilitar a sua vida. Maravilha. Então, Lapa, a gente fica por aqui. Pessoal, muito obrigado. Lapa, obrigado. E feliz Dia dos Professores aí, atrasado aí. Também pra gente que tá aí toda semana nós, aí. Lembrando que a gente já teve aí mais de 45 mil alunos, né, Zé, passando pelo Cardio Papers e pelas marcas associadas, Endocrin Papers, Gel Papers e tal. Então, imagina aí um anfiteatro de um congresso com 1.000 pessoas, que é um anfiteatro bem grande, multiplica aí por algumas dezenas de vezes o tanto de gente que já passou aqui com a gente esses últimos anos. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente se vê a gente termina isso aqui no papo no curso de consultório. A gente vai falar de intervenção, vai falar de quando a gente tem DAC sem lesões coronarianas obstrutivas, que é um assunto que está cada vez mais em alta, e a gente termina esse assunto lá. Quem não é aluno do curso de consultório, deixamos o link na descrição. Lapa, brigadão. Pessoal, valeu, e a gente se vê na próxima aula.